Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Seara do Amor. Para nos prepararmos melhor para o doutrinário dessa noite, faremos a leitura do livro Ceifa de Luz, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estado mental. A carga de condições menos felizes que trazemos de nossas vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações, de caráter negativo quando da nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos equipe familiar tão unida quanto desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais nos harmoniza com o modo de ser. Porquanto, em muitos lances de experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, basta vezes, não é que sonhamos, uma vez que múltiplas circunstâncias nos impedem de realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se originam como cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos correspondia à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses pela vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam aos melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo, para aceitá-los com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las, construtivamente verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz impagável do Espírito, em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Meus irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. Sintam-se todos acolhidos pela espiritualidade amiga e bondosa que já preparou este ambiente. Esse mês de maio, todas as segundas-feiras foram um mês de maio temático. Tá? Hoje seria a última, e com o título de Família, Compromisso com Jesus, né? Maria de Magdala, Mulher de Fé. E assim, com gratidão, né? E com energias positivas, vamos receber nossa irmã Renata Salles, para que ela possa passar tudo para nós nesta noite. E com a prece que o Divino Mestre nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Vamos recebê-la com vibrações de carinho, a tribuna é toda sua. Seja bem-vinda. Boa noite. É sempre com grande alegria voltar à casa dos amigos. Obrigada pelo convite, irmão Cleiton, de estarmos aqui reunidos na certeza de que estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, sob a luz da doutrina espírita, consoladora,
acolhedora, para termos mais conhecimento, entrar em contato com a doutrina espírita e assim poder entender a nossa humanidade. Então é com grande alegria e sempre é uma oportunidade de estarmos aqui dentro de uma casa espírita. De repente tem alguém vindo hoje pela primeira vez e ao adentrarmos a casa espírita já estamos sendo atendidos nas nossas necessidades, se assim quisermos. Os momentos são breves, passa muito rápido. Então que possamos estar com o nosso coração fecundo, a nossa mente aberta para as reflexões da noite de hoje. Esse é o convite de Cristo, que a gente possa entrar em contato com o Evangelho, com os ensinamentos que os nossos benfeitores no plano maior nos trazem e que a gente possa ir para os nossos lares e colocar isso no nosso dia a dia, para que haja transformação, mudança. A forma de pensar, de ver e agir é isso que vai fazer com que a gente comece a progredir. Então, rogamos a esse Deus de amor e beleza, de mansuetude, de paciência, que nos cubra com essa luz que vai nos renovar. Então, com muita alegria. E numa noite já chuvosa, com frio, já é dar o testemunho de fé ter vindo até aqui. Que bom que estamos aqui reunidas. E a temática da noite de hoje, então, é falar sobre Maria de Magdala, Maria Madalena, de Migdol. Então, algumas literaturas vão mudando um pouco o nome, ela vinha da cidade de Magdala. E por que escolher essa mulher? Então, estamos no mês de maio, como a amiga falou, mês das mães. Independente se nessa encarnação somos mães ou não, ora estamos na carne como mães, ora não estamos, mas falar de mãe é falar de amor, desse sentimento maior. E Maria de Magdala, biologicamente, ela não foi mãe. Então, aqui nós vamos ver essa transformação dessa mulher extraordinária, transformação na fé, transformação do encontro dela com Jesus Cristo, e é isso que a gente vai conversar hoje. Será que já nos encontramos com Jesus Cristo nessa nossa caminhada? Será que Ele já fez morada no nosso coração? Será que ainda temos muito medo? Falta fé? Falta algo palpável? O que nos falta? Falta mudar o nosso pensamento? Então a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dessa mulher. Quando ela encontrou Jesus e o que mudou? Se foi fácil ou não? A proposta da nossa encarnação neste orbe, neste planeta, estarmos aqui envolvidos com tantos desafios, e será que esses desafios vieram por acaso nessa vida, nesse momento? O que acontece com as nossas reencarnações, entrar e sair da carne, lembrando que somos espíritos imortais? Então aqui, cada um de nós, no mínimo aí umas 100 encarnações, vamos dizer. Então quantas memórias, quantas experiências vividas nós temos aqui? Coisas que nos são fáceis de resolver, não estou dizendo se são boas ou não. Coisas que a gente tem facilidade e coisas que nós não temos facilidade. Essas vibrações, esse contato com tudo que vivemos é o que nós temos que interrogar. Então, estar em contato com a doutrina é também entender um pouquinho desse autoconhecimento, fazer as nossas reformas, se assim quisermos. Porque nós olhamos para nós mesmos, no nosso lar, na nossa vida, e por vezes não encontramos paz, harmonia, felicidade, saúde, alegria. Não encontro isso dentro de mim. Mas o que eu estou plantando todos os dias? O que eu estou falando? O que eu estou pensando? Como que eu estou agindo? Se eu quero a mudança, algo tem que mudar. Como eu falei, ao adentrarmos a casa espírita, já estamos sendo atendidos nas nossas necessidades. Mas absorver para transformar em prática, nós temos que querer. Por isso, nós temos que ter esforço e trabalho. Os nossos benfeitores estão conosco o tempo todo. Nós temos as influências espirituais conosco, boas ou más. Então, são essas companhias que vão fazendo com que a gente acabe permeando as nossas dificuldades e as nossas escolhas. E estar nesse caminho é a nossa destinação. Então, a pergunta sempre é, será que nós já temos oportunidade nessa encarnação, que toda encarnação é uma misericórdia divina? Será que a gente já tem oportunidade de interrogar, parar, e não, agora eu vou fazer algo que vai mudar? E quando a gente fala de mudança,
Não é porque eu já venho na casa espírita, já estou fazendo leitura, já estou até fazendo algumas coisas de voluntariado, já estou ajudando, mas só da boca para fora. Fazendo sem estar na presença. Aí não há mudança. As mudanças ocorrem quando realmente faz sentido. E por vezes a gente está lendo, está estudando, está vindo na casa espírita, estou até fazendo uma boa ação, e aí vem alguém, ceifa tudo isso, nos deixa chateados. Não está muito sentido. Não está fazendo sentido que eu... Por quê? Porque eu tenho que ser alguém, um ser humano que acredita no que eu estou plantando hoje, porque o plantio é livre. Eu planto e todas as vezes que nós estamos plantando semente, nós estamos felizes, né? Mesmo no errado. De estar feliz, de estar fazendo o que quer, nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, só que depois nós estamos colhendo. Então eu sempre penso, no momento do agora, nós estamos colhendo o que nós plantamos no pretérito, em outras existências, ou nessa mesma existência. E a partir de agora, que eu vou tendo consciência, entendendo o processo, a minha humanidade, meu espírito imortal, o que acontece comigo através do estudo, através das leituras, das palestras, e lá na minha casa, no meu evangelho no lar, com a minha família, me permitindo mudar. E essa mudança não precisa ter holofotes, não precisa ter grandes cartazes, é dentro, é algo sutil, que eu vou percebendo. No dia a dia, nos desafios, naquele que traz para mim algo que ainda me agride, e eu consigo respirar, eu consigo analisar e ter um pensamento de misericórdia nas minhas orações. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso faz parte do universo de Maria de Magdala. Como nós, encarnada nesse orbe, vivendo as provações. E quais eram as provações dela? Segundo os Espíritos, e Emmanuel no livro Vida e Sexo, uma das maiores provações, dificuldades que temos enquanto seres encarnados nessa humanidade é a afetividade e a sexualidade. Pouquíssimos, raríssimos são os espíritos que encarnam já com essa questão resolvida. Pouquíssimos, raríssimos. Na maioria de nós, a sexualidade, a afetividade, as emoções, elas ainda nos afetam muito, porque nós ainda estamos muito presos à matéria, presos à materialidade. E nós não é a primeira vez que estamos aqui, nesse orbe. Não é a primeira vez que encarnamos. A gente já encarnou muitas vezes. Então, por isso que lá no início eu disse, algumas coisas nos é mais fácil e outras mais difícil. Às vezes desenvolver uma virtude é mais difícil. Às vezes ter paciência é mais difícil. Às vezes não agredir é mais difícil. Talvez a violência, a maledicência, a minha falta de tempo, os meus rompantes, meu ciúme, enfim. Tudo que é a minha queda, que cada um de nós sabe. As quedas que temos, talvez isso seja muito fácil. Fácil fazer. Agora, o difícil é ter amorosidade, o difícil é respirar fundo, o difícil é tirar algo que eu possa construir. Talvez é aí que eu tenho que investir mais. E a proposta é vencermos os desafios. Nós temos um Deus misericordioso, bom e justo. Nós já aprendemos há muito tempo atrás, em algumas outras encarnações, que nós tínhamos um Senhor sentado num trono, julgando, criticando, dizendo que era certo, que era errado, que nós íamos viver num inferno eterno. Esse era um Deus punitivo, um Deus literal, onde estavam as leis, lia e cumpria. O que estava faltando? O Espírito. Estava faltando o amor, e foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Ele veio mostrar esse Deus misericordioso, bom e justo. E se assim acreditamos, tudo que estamos vivendo, que nos é difícil, que nos dói, que nos agride, por que será? Se existe esse Deus misericordioso, bom e justo. Então são as provas. Os desafios vêm para nos educar, só que às vezes bate. E que eu tenho às vezes que passar dias, semanas, horas, às vezes uma encarnação inteira para entender o que está acontecendo comigo. E sempre Jesus vem ao nosso socorro.
se queremos encontrá-lo através da oração, da prece e da leitura. Meus amigos, é urgente estudarmos, é urgente entendermos os evangelhos, é urgente ver toda a literatura que nossos amigos no outro plano da vida nos trazem, para entender. Porque nós ficamos só no achismo, porque nós só ficamos, então, trocando ideias com o outro que também está vivendo seus desafios, as suas verdades íntimas, seus interesses, o orgulho, o egoísmo, a gente fica só nessa troca. Nós precisamos ter fontes seguras. E é através de grupos de estudo, através de conhecimento que a gente vai avançando. Mas não pode ficar também só nas palavras no livro. Cada ensinamento, cada palavrinha, o que vocês captarem da mensagem da noite de hoje, tem que levar para a prática. Então, retratando sobre a afetividade e a sexualidade, que é o tema central em que Maria de Magdala se encontrava, a afetividade, ela faz parte do nosso corpo orgânico que nós temos, os sentidos que nós temos, ver, ouvir, sentir, cheirar, paladar, isso é nosso, é orgânico. E será que a gente tem que viver só nisso? Só nos prazeres imediatos, só nos sentidos que é fugaz, que é perecível? Já pararam para pensar nisso? Às vezes, por algum momento de prazer, seja no sexo, no alimento, num trabalho excessivo, tudo que leva ao desajuste, desequilíbrio, às vezes são coisas de momento e que a gente vai corromper uma encarnação inteira. Isso a gente tem que interrogar. O que eu tenho investido muito a minha energia em coisas que são da matéria, coisas que são passageiras, fugazes. Tudo é importante. Tudo que está aqui no nosso mundo, tudo que nós temos é de Deus. Tudo é de Deus. Mas tudo é para percebermos que primeiro vem o Espírito. E esse Espírito é imortal. Que virtudes, que capacidades nós já temos desenvolvidos nessa nossa encarnação? Ou é tudo terra-terra? É tudo no imediatismo? É tudo o que eu vou ganhar com isso? Então nós temos que entender as nossas escolhas. E para isso nós temos o livre-arbítrio. Deus poderia ter nos criado em mundos celestes, todos perfeitos, mas nós ganhamos essa misericórdia de nos aprimorarmos e vencermos cada etapa. Se entendermos as influências espirituais e os laços de famílias que já foram feitos antes no mundo espiritual, então nós não estamos aqui por acaso, os nossos laços familiares com quem nós relacionamos não é um castigo, não é algo que aconteceu, que caímos de paraquedas. A gente pensa, nessa família não é minha, aquele lá nem parece que está fora meio de mim, mas não é. As influências espirituais de encarnados, que daí nós encarnamos, todas fazem sentido. Muito bem. E é nessas escolhas que nós temos que perceber os nossos enlaces e a comunhão um com o outro. Maria de Magdala, ela vivia num local muito belo. Então peço que os amigos tentem imaginar esse cenário. Ela vivia no lago de Genezaré, próximo às margens do lago de Genezaré, muito próximo de Cafarnaum, na mesma época em que Jesus estava por lá. E nesse lago, fica imaginando, um lago belíssimo, um pôr do sol, daí brilhava aquele lago, já era um local belo, né? Aí que a gente já começa a entender as sensações que nós vivemos. Aquilo já era belo de contemplar. Ela morava num local onde tinha muitas ervas, muitas frutas, mirra, óleo. Ela era uma jovem, então ela tinha a sua juventude enquanto encarnada, uma mulher bela. Tudo isso faz com que a gente se envolva na nossa materialidade. A gente se permite olhar para o físico, para o estereótipo, para os prazeres dos nossos sentidos. Isso tudo está certo, está normal. Mas o quanto nós levamos ao desequilíbrio? E o que acontecia com Maria de Magdala? Ela vivia lá, ela era uma cortesã, ela mesma diz, aqui no livro que eu já vou falar sobre o livro, que ela era uma mulher do pecado. E o que tinha nesse lago de Genezaré? Era um local de muito comércio. Esse local, ele era um centro vibrante de comércio, de pesca.
Entende quando o local é assim? E havia troca de dinheiro, troca de favores, o poder falava muito alto, então as vibrações, as influências espirituais ali eram todas envoltas a isso. Tudo muito à matéria, ao poder, ao dinheiro, à beleza. Todos transitavam, era tudo muito rápido. Vocês vêem alguma semelhança na vida do dia de hoje? A gente vive assim, a gente acorda, trabalha, tem os nossos horários, a gente passa e negocia com as pessoas, a gente nem olha no olho de um do outro, porque nós temos pressa de resolver as coisas. E aí a gente é envolvido pelos prazeres imediatos, por esse envolvimento que nós temos. Mas aquele que está mais desperto vai perceber, opa, quando acorda, botando já a rogativa de como que é o seu dia, no andar do dia, será que eu já estou me excedendo? São essas pausas, que a gente diz que são pausas salutares no nosso dia, que a gente tem que parar. Quando nós chegamos aqui, todo mundo sentou, aquietou o corpo, a mente. Às vezes nem é acostumado a dar uma agitação, né? Fica muito silêncio, mas é um hábito. A gente tem que treinar, sentar, respirar, meditar, leitura que o amigo fez, tão linda, também falando sobre sentimentos. Nós temos que acostumar esse nosso corpo encarnado, nosso espírito por vezes empedernido, ainda envolvido com algumas influências que nos perturbam, só que nós temos que nos perceber, tudo é possível. E Maria Madalena estava envolta a isso. A sexualidade, tudo era muito arraigado da matéria. Só que Maria de Magdala estava procurando o prazer e o amor em fontes erradas, em águas erradas, porque ela já estava se sentindo enfraquecida. Ela já estava se sentindo prostrada, um vazio. Nós, quantas vezes a gente sente fome e sede de algo que nós não sabemos, não é verdade? Um vazio. Nós queremos ser saciados e nós não entendemos. Aí a gente vai para a matéria. É comida, é prazer, é TV, é encher os nossos horários com coisas vibrantes, com movimento. Nossos jovens, tudo muito rápido, muito acelerado. Ganha e perde muito rápido. Não tem o tempo do plantar, de crescer, semear. O tempo. Por isso que nós reencarnamos. Porque nós não conseguimos resolver todas as nossas mazelas, as nossas dificuldades numa encarnação só. Nós precisamos de tempo, por isso a misericórdia de reencarnar. Então nós temos que dar esse tempo também do nosso entendimento, mas não ficar de braço cruzado. A gente tem que ir conforme nós vamos tendo a vontade. A doutrina espírita, ela não pega ninguém pelo braço e soca ali na cadeira e agora vai aprender e agora vai se mudar. Nós não conseguimos fazer isso. A gente quer que um jovem saia da droga. A gente pega, coloca numa clínica, bota ele lá e está tudo resolvido? Por um momento, talvez sim, porque deixamos ele sem a droga. A gente deixou ele numa redoma, mas sem a vontade própria. E nós somos assim. Todos nós temos algum desajuste em alguma área da nossa vida. E nós temos que perceber isso. É lá onde está a dificuldade. É lá onde eu tenho mais dificuldade que eu tenho que perceber. E quando nós temos dificuldade, aí parece que a gente quer deixar de lado, né? Aí não quero conversar sobre isso, deixa passar, deixa acontecer, parece que tudo se resolveu, mas é porque a água está parada. E tudo que nós precisamos está lá no fundo do nosso vaso, que a gente precisa movimentar. E quando a gente movimenta, parece que ficou pior, né? Parece que aquela água ficou turva, mas é aí que começa a nossa mudança. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Cristo e do Evangelho, nós vamos ter mais esforço e trabalho para retornar. E isso é a beleza de caminhar no Evangelho do Cristo. Não é fácil, mas é possível e é necessário. E quando falamos de influências espirituais dos nossos laços familiares, nós não estamos só por nós mesmos. A vida é só minha. Só eu que faço o que eu quiser, ninguém. Sou livre, já sou livre. Não precisa ninguém estar ditando as regras. Não, nós não estamos sozinhos, nós temos pessoas encarnadas que precisam do nosso olhar, do nosso posicionamento, os nossos amigos espirituais que caminham conosco precisam da nossa esperança, da nossa fé e da nossa mudança. E Maria de Magdala, prostrada, já enfraquecida, usurpada da sua vida pelas entidades espirituais,
só que ela já estava ouvindo as pregações de Jesus. Pensa se a gente está na mesma cidade que Jesus, né? A energia que já estava rodeando aquele local. Todos nós somos centelhas divinas, todos nós temos o bem dentro de nós. Mas como é que o mal alcança? Como é que Deus permite que o mal chegue? O nosso livre-arbítrio. Quando nós distanciamos das leis divinas, do que é bom, do que é justo, nós estamos fazendo o mal. Fazer o bem é ir de encontro com as leis divinas. E repito, nós sabemos onde caímos, nós sabemos quando erramos, nós já temos consciência para isso. Deus já está na nossa consciência. Tanto é que, quantas vezes a gente chega em casa e percebe, nossa, eu errei tanto. A gente tem remorso, tem culpa, tem dúvida. A gente fica agitado. Às vezes a gente nem sabe que está agitado, mas porque nossa consciência já está alertando. E a gente já deveria celebrar isso. Quantas vezes a gente já ficou feliz com mortes, com arenas? A gente já festejou que o outro caiu, viu? Agora está me pagando. A gente já festejou isso. E hoje nós ficamos incomodados, mesmo que a gente não fale, mas no nosso íntimo a gente fica incomodado. Quando a gente briga, a gente se irrita, a última palavra tinha que ser minha. Por quê? Porque nós já estamos desenvolvendo a nossa moral. Isso é muito importante e não retrocede. Não retrocede. Nós já podemos, pelo nosso livre-arbítrio, insistir no erro. Mas eu sei que eu estou errando. Então Maria de Magdala, convidada com um amigo que chegou lá e disse, Jesus está na casa de Simão Pedro, se veste, vamos lá. E ela meio morosa foi. Essa história que eu vou contar está nesse livro Boa Nova, maravilhoso, escrito por Humberto de Campos, nosso irmão X, por Chico Xavier. E Humberto de Campos, ele conta a versão espiritual dos acontecimentos. Porque se a gente for olhar, vocês acham nos evangelhos alguma história sobre Maria de Magdala? Rapidamente em João, versículo 20, rapidamente em Lucas mesmo nem fala de Maria de Magdala, ele fala das mulheres que acompanhavam Jesus. Em Lucas ele ainda fala da passagem depois da crucificação de Jesus. E Humberto de Campos ele faz o item 20, falando da narrativa dos acontecimentos, de uma outra perspectiva dessa mulher, que chamam de extraordinária, porque ela foi uma mulher encarnada, vivendo as dificuldades e as agruras do mundo material, envolvida nos sentidos desse corpo orgânico, se deixada levar pelo seu livre-arbítrio, porque era o que ela encontrava, mas de repente ela percebeu que tinha um vazio. Será que a gente já percebeu um vazio? Será que a gente já percebeu que queria uma mudança? Lá, deitadinho, antes de dormir, queria tanto que mudasse a minha vida. Queria tanto resolver algo. Esse é o encontro que nós vamos fazer sincero com Jesus. E, então, Humberto de Campos, ele narra uma fala quando Maria de Magdala chega à casa de Simão Pedro. Vocês conhecem Simão Pedro? Turrão, estava ali brabo, defensor de Jesus. O que Simão Pedro pensou? Maria de Magdala, que andava com os patrícios, veio aqui armar uma cilada para Jesus. Ou veio seduzir Jesus. Os apóstolos não tinham extensão do amor de Jesus. Não tinham extensão de toda a magnitude de que era Jesus Cristo. Tem um fio de cabelo por aqui, né? Ou é alguma influência boa que deve estar aqui. E ela foi. Eles ficaram lá meio ressabiados. E ela, vou ler aqui na íntegra para a gente não perder o que Humberto de Campos nos relata. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargura. Aqui ela abriu o coração para Jesus, foi sincera. Ela se despiu das riquezas, do prazer, do que ela poderia estar perdendo. Quantas vezes a gente tem medo também de perder, né? Nosso conforto, a nossa vida, que nós já alcançamos, em nome do quê?
À custa de quê? As nossas conquistas. Isso nós temos que pensar. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam os olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Aí Jesus responde: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. E as flores, porém as flores são a esperança de Deus. Então aqui ele começa a discorrer o quanto nós, com as nossas mazelas, nossas dificuldades, são passageiras. Só que se nós não percebermos isso na nossa vida, a nossa existência, a gente vai desencarnar sem nenhuma mudança. Perceber não é se chicotear, não é se condenar, não é se julgar. É com amorosidade e entender que nós estamos aqui vivendo para o nosso progresso e a nossa perfeição. Só que a gente tem que se perceber, entender as nossas mudanças, os nossos sentimentos, os convívios. Quantas vezes a gente quis mudar de roupa? Vou doar todas essas roupas que não estão me dando sorte. Vou mudar de emprego, vou mudar de marido, vou mudar de casa, vou mudar de dieta. A gente começa a mudar tudo que é externo. Já perceberam isso? A gente quer mudar tudo que é externo. Ou então a gente quer achar um culpado para as coisas, porque também nos dói, né? Menos. É mais fácil. Tudo no externo. Agora, quando o bom combate acontece, eu trago para o meu coração, tento entender a minha natureza, a minha existência, não olhando para o lado, quem já alcançou o que eu desejo, quem já tem o que eu queria. Não é isso. Está tudo certo. Nosso alcance, as nossas conquistas, as nossas mudanças. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Esforço e trabalho, estudo, perceber no dia a dia as nossas reações, os nossos rompantes. A gente para pensar, a gente é igual o ano inteiro. As mesmas brigas, as mesmas falas, as mesmas dificuldades, as mesmas alegrias, e não muda. Esse é o convite. E Maria de Magdala, ela teve esse rompante de sentir isso. E esse é o convite, para a gente sair daqui percebendo as nossas quedas e os nossos ganhos, as nossas emoções, aonde que eu já consigo fazer essa mudança. Bem acompanhado sempre estamos. Quem foi no cinema ver Sexo e Destino? É algo recente que está no cinema e lá retrata as influências espirituais, tanto os obsessores, as negativas, as mais doentias, mas os nossos benfeitores. Aquele passe, aquele estudo, aquele momento de oração que a gente eleva. A conexão é muito rápida. A conexão é muito rápida. Só que às vezes a gente passa uma semana inteira, um mês inteiro, que não se conecta. Corpos andando, vivendo sem conexão. E nós somos espíritos imortais. Uma única vida, com inúmeras reencarnações. A gente pode fazer diferença. Já estamos fazendo. Já algo muito, muito salutar em cada um de nós. Mas nós podemos mais. E nós queremos mais. Temos sede de encontrar com esse mestre bondoso e amoroso. E isso foi acontecendo com Maria de Magdala. E tem uma parte onde Maria de Magdala, ele fala sobre um assunto que ela retrata para ele, mas eu não posso ser mãe. Ela tinha essa frustração nela. Não posso ser mãe. Aí ele falou, mas mãe de quem e quanto? Quais os motivos de ser uma mãe biológica? Ser mãe, como eu falei bem no início, mês de maio, mês das mães, é mês do amor, é amorosidade, é doação. E Jesus falou para ela, você pode ser mãe de crianças que não têm mãe, você pode ser mãe de pessoas que necessitam, e todos nós podemos ter amorosidade
benevolência para com todos, amar todos, inclusive os nossos inimigos, disse Jesus. Se ele falou isso é porque temos condições de avançar nesse sentimento. Avançar nesse sentimento, mas isso muito certo, não nos agredindo, mas desenvolvendo esse sentimento. E ela ficou com isso, então eu posso, encheu ela de alegria e de esperança. E assim todos nós, onde temos a nossa dificuldade, aquelas mais materializadas, nós podemos sim ir convertendo, mudando a natureza delas para algo do caminho do Evangelho, que é o único caminho. E quando ela fala sobre essas dificuldades, Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela está falando de sacrifício porque deixar tudo que é mundano, deixar tudo que é dos sentidos, da matéria, é difícil. Tudo que é um vício, uma vicissitude, que já nos é fácil, porque a gente já está trazendo das nossas inúmeras reencarnações conosco, por isso que é um vício que nós temos, e ele é tranquilo. A gente até tenta deixar, mas daqui a pouco estou de novo. Fiquei triste, eu vou para o meu vício. Fiquei cansado, vou para o meu vício. Tenho dificuldade. Por um tempo fico sem, daqui a pouco volto. Por que tem essa facilidade, né? E por que eu não deixo? Por que eu não tenho forças de mudar? Para ela era um sacrifício. E hoje, através da doutrina, a gente sabe que sacrifício não é derramar nenhum sangue, ninguém precisa morrer. É um sacro ofício. O sacrifício é relatado pela doutrina como uma renúncia. A renúncia de estar ajudando o outro, a abdicar das coisas que lhe dão prazer pelo orgulho e pelo egoísmo, somente para mim, para me dedicar pelo outro. Por que ela fala aqui, pergunta de sacrifício? Porque ela já está imaginando que ela vai ter que deixar tudo que ela tem lá na casa dela, os ganhos todos que ela tem, para seguir Jesus, para fazer uma mudança boa, para ela evoluir. E ela fez. Maria de Magdala, aí ele diz assim, toda a luz humana vem do coração, experiente e brando dos que foram sacrificados. Então todos que fazem as renúncias da vida. E às vezes a gente pensa que a gente só tem uma existência, né? Porque às vezes a gente diz, não vou deixar isso, demorei tanto para conquistar, nossa, tão bom. E parece que a gente não vai reencarnar, parece que a gente não vai voltar. Nós não vamos regredir. A gente tem que confiar mais, é aquela fé em Cristo, que se nós estamos vivendo isso, e se algo eu preciso deixar, tem algo melhor eu vou ganhar. Quantas vezes a gente já desejou algo e não aconteceu como nós queríamos? Que a oração do Pai Nosso já diz assim, fazei a tua vontade, Pai. E daí nós deixamos, às vezes até com o coraçãozinho apertadinho, né? E lá na frente a gente vai entender e veio algo melhor. Já aconteceu com algum de vocês? Mas sempre acontece. É porque nós não temos a visão do todo. Nós não entendemos ainda todo o planejamento que Cristo teve para nós nessa encarnação, nessa natureza, onde estamos plantados hoje. Podemos imaginar que a nossa vida é uma ruína, o quanto já erramos. Eu acho que para essa existência já chega, vou deixar para a próxima. Não, tudo que pudermos alcançar com o nosso coração e a nossa mente, o primeiro pensamento que nós temos é um pensamento bom. Só que vem o medo, vem o melindre, vemos o que nós vamos perder, o que o outro vai ganhar, e daí a gente acaba recebendo influências espirituais. E através da oração e daquele pensamento sincero, a gente vai saber com qual influência nós estamos recebendo. Isso está no Livro dos Espíritos, na 459, e são eles que nos dirigem. Mas nós não somos marionetes, nós temos o livre-arbítrio. Então, quando aquilo pesa para nós, pare, reflita, faça uma oração, rogue a boa espiritualidade. Toda indecisão, todo medo precisa ser parado, meditado e orado, vir no atendimento fraterno. Então, Maria de Magdala, ela considerada apóstola dos apóstolos, já nos caminhando para o final, apóstola dos apóstolos. Tão pouco falada nos evangelhos, mas hoje a gente entende, né? Quantas coisas foram tiradas, né, dos evangelhos durante a história.
A doutrina que nossos amigos espirituais nos trazem do outro plano da vida, nos enriquecendo e fazendo entender essa nossa humanidade, entender esse nosso espírito imortal. Então, Jesus desencarnou, Jesus morreu na cruz, para os apóstolos, o Mestre foi embora. Todo aquele reino prometido por ele acabou. Como que eles se sentiam? Desesperados, perdidos, desamparados, sem rumo. E Maria de Madalena, ela foi até o sepulcro de Jesus, chegou lá, a pedra que tinha sido retirada, ela olhou e o corpo não estava. Ela até viu, parecia 2 anjos, uma sombra, e ficou desesperada e foi chamar, né, alguns apóstolos que foram lá, realmente viram que o corpo não estava, e ela começou a chorar, ficou chorosa, e de repente ela ouviu, relato de Humberto de Campos, ela ouviu alguém perguntando: Maria, por que choras se nunca estás sozinha? Eu lembro das nossas noites de dúvida, né? Do nosso choro silencioso, por vezes até barulhento, nosso travesseiro molhado, as dúvidas que nós temos. Será que nesse momento a gente eleva o nosso pensamento a Jesus? Rogando pela presença? Ela fez. Ela estava ali chorosa pela falta da presença do Mestre, sem o corpo. E ele pergunta: por que choras? Aí ela, de cabeça baixa, acha que foi vocês que roubaram o corpo, tragam o corpo de Jesus. Quando ela levanta os olhos, ela vê: Mestre, é você? Até ele pede para não tocar. Ele estava naquele momento especial e diz para ela: vá dar a boa nova, Maria. Eu não morri. Jesus não morreu. Vamos tirar aquele Jesus da cruz e trazê-lo vivo para o nosso coração. Jesus não morreu. E Jesus podia ter dado essa notícia para a mãe dele, para Maria. Ele quis dar para Maria de Magdala. Por quê? Maria de Magdala, ela fez uma das maiores transformações, que é deixar algo mundano, da sexualidade, da afetividade, dos sentidos, que é da matéria, que nos envolve tanto, que nos dói tanto, o apego. Ela deixou para poder crescer, para poder ver outras virtudes, para poder caminhar, para superar, progredir. Esse é o convite. Que a gente possa refletir, cada um dentro da sua humanidade, cada um dentro das suas possibilidades, mas ir trabalhando isso, o quanto eu posso modificar, o quanto tudo que tem na matéria, que eu tenho de apego, ainda de orgulho e de egoísmo, e que me dificulta as minhas relações familiares, as relações da sociedade e das nossas relações espirituais. Nós temos que pensar, tudo é possível desde que nós tenhamos essa boa vontade, esse bom ânimo. E foi isso que Maria fez. Então ele anunciou a Maria para que ela ficasse registrada na história e que pudéssemos, na noite de hoje, estar refletindo sobre essa mulher extraordinária. E Maria de Magdala, depois que Jesus partiu, ela tentou pregar o evangelho dele, naquele momento também muito difícil, né, sendo discriminada. Ela encontrou um grupo de leprosos também sendo discriminados e ela viu ali a oportunidade de ajudar os mais desfavorecidos, discriminados, para quem a sociedade não olhava, e ela foi ajudá-los. E com o passar do tempo, ela também foi pega pelas chagas, e lá no final do livro, Humberto de Campos fala assim, nos relata: em todo instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus se aproximando. Mais belo que nunca, seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O Mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-o abrandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então que fique essa mensagem do Cristo, que possamos amar muito, despidos da nossa arrogância, da nossa materialidade,
que a gente possa encontrar dentro da nossa rotina, da nossa humanidade, de tudo que nós já vivemos, que a gente possa encontrar esse verdadeiro amor, encontrar a doação para com o outro e mudar definitivamente a história e o caminho das nossas vidas. E que a gente possa fazer a partir de quando quisermos, de quando nos permitirmos fazer as mudanças. Que possamos hoje à noite, quando abrir a porta da casa, entrar com Jesus no nosso lar e rogar a Ele: eu quero, Senhor, estar contigo. Muito obrigada. Obrigada pelos olhares atentos, a boa espiritualidade que sempre está presente, e até um próximo momento.